Queres ser perfeito? Vai. Vende tudo o que tens, depois vem e segue-me. Salve Maria! Sou o noviço André, tenho 18 anos e venho de Belém do Pará. E bom, para contar brevemente meu testemunho vocacional, convém falar um pouquinho da minha história de conversão também, porque são realidades muito unidas. Bom, eu sempre vivi com minha mãe, que vem de uma família de tradição católica, mas que de fato não era praticante como devia. Assim que após a minha primeira comunhão, eu fui aos poucos me afastando da igreja, certo? Então, não frequentava os sacramentos, não tinha sequer uma noção correta, noção como devia, do que eram os sacramentos, dos meus deveres morais. Assim que vivi, por exemplo, essa primeira parte da juventude, o ensino médio, em sua maioria com pensamentos muito relativistas e com uma vida totalmente afastada de Deus, conduta totalmente incoerente com o cristão. Até que na pandemia, a minha mãe conheceu pela internet um padre deoniano, que está em missão em Macau, na China, que a ajudou muito também a ter esse contato de volta com a igreja, esse contato com Deus. E a partir daí, ela foi me convidando para rezar, para participar nas novenas, na missa, enfim. E eu fui aceitando, tanto obrigado no momento, mas fui querendo uma abertura gradativamente maior. E bom, naquele período eu tinha terminado um relacionamento de mais ou menos 1 ano, e de fato estava muito triste. Mas eu já tinha uma leve noção de que eu precisava preencher aquela certa ferida, mas que colocar qualquer outra coisa que não fosse Deus iria me trazer prejuízo. Ia me dar um vício, enfim, alguma coisa que ia me desbalancear. Então, eu fui buscando essa proximidade maior com Deus, assim que fui, aos poucos, me aproximando novamente dos sacramentos, participando mais e mais com minha mãe. Até que um dia, me prolongando um pouco mais na ação de graças, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Não era bem uma consolação, nem tampouco um sentimento bom, senão que era uma presença muito real, muito pessoal de Jesus falando comigo. Então foi um chamado muito pessoal naquele momento, em que eu me sentia chamado a participar da igreja, algo que eu entendi naquele momento como fazer parte do clero de fato. Mas bom, imagine, um jovem com planos para a vida, com uma vida mundana, totalmente fechado para esse chamado tão radical, tão inesperado. Então, no primeiro momento eu já me fechei. Falei, bom, qualquer coisa menos padre. Então essa é a primeira reação que tive a esse chamado, né? Falando, não, Deus, eu dou qualquer coisa, mas padre não. Quero ter minha família, meus planos, meu trabalho. Assim que me fechei. Mas não estava satisfeito, estava inquieto. Então, aos poucos eu fui sugerindo para mim mesmo, bom, será que não é isso que ele quer de mim? E eu, heroicamente, dei para Deus a minha disposição para ser catequista. Então, bom, talvez seja catequista que ele quer de mim, né? Mas ainda assim, não bastava, não era o suficiente. Assim que fui pesquisando mais, descobri que existia o diaconato permanente. Pensei, nossa, perfeito, vou fazer o que eu quero, fazer o que Deus quer, viver minha vida feliz, e depois vou para o céu. Maravilha, perfeito. Mas ainda assim, não bastava, não estava satisfeito, sempre inquieto. E assim que fui pesquisando muito a respeito de vocação na internet, conhecendo mais, e no momento não tinha sequer noção da diferença de um padre diocesano, um padre religioso, não conhecia as ordens, não conhecia sequer meus deveres morais, né? Por causa dessa vida desregrada, vivia, bom, fora da igreja de fato. Assim que pesquisando muitas homilias, conselhos de sacerdotes na internet, eu fui descobrindo mais dessa realidade da vocação. E, bom, a partir daí, justamente, que eu descobri quanto a minha vida estava afastada da igreja, afastada de Deus. Assim que foi um choque muito grande para mim naquele momento, perceber como eu devia viver e como eu vivia de fato. Então eu tive esse contato, esse primeiro amor com a misericórdia de Deus, né, com o perdão de Deus, e isso foi um impulso muito grande para eu aprofundar nos estudos de doutrina, para eu aprofundar na minha vida de oração. Então, nesses poucos meses que seguiram, foram meses muito profundos, muito intensos, de muito estudo, e, enfim, fui conhecendo muito, né? Então,
Sempre tinha coisa nova para descobrir, não sabia nada. Acontece que depois, né, dessa primeira consolação, esse primeiro chamado mais perfumado, digamos, vindo as desolações, eu desisti. Falei, nossa, isso é muito difícil, não dá. Certamente por uma debilidade na minha formação cristã, por escassez de diretor espiritual, mas o fato foi que eu me afastei de novo. Só que aí já sabendo de fato a verdade, já conhecendo a doutrina, mas eu decidi me afastar. Não conseguia. E infelizmente vivi praticamente um ano assim, então conhecendo o que eu devia fazer, mas não pondo em prática. E aí sim, a inquietação cada vez maior. A vida já não tinha o menor sentido. Estudar para quê? Fazer isso para quê? O futuro vai acabar de qualquer jeito e o que eu fiz na minha vida? Então sempre tinha essa sede do transcendente, do sobrenatural, mas que eu negava a responder por diversos motivos. Medo, vergonha, enfim. Graças a Deus, depois desse ano, de novo, pela misericórdia de Deus, fui chamado novamente a entrar na igreja, digamos. Pude voltar, me confessar, frequentar os sacramentos. E bom, nesse momento eu já voltei com a vocação um pouco discernida. Então, eu já sabia que Deus me chamava para ser padre. Restava agora descobrir onde, certo? E assim, eu vivia buscando algo muito ideal, algo perfeito. Então, nossa, a minha vida na diocese vai ser ótima, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Eu, de fato, até tinha em mente a possibilidade da vida religiosa, mas com muito medo, com pavor dos votos. Eu pensava, nossa, já dei para Deus os meus planos, a minha vida, a possibilidade de ter a minha família próxima e tudo mais, né? Ainda quer que seja pobre e obediente? Não, não é isso, eu acho que não é isso. Já dei demais. Então eu sempre fui buscando algo nesse sentido, certo? E estava indo muito bem na minha cabeça. Estava indo muito bem, estava fazendo o que eu gostava, estava terminando o ensino médio, iria começar a faculdade. E depois de terminar a faculdade, sim, eu ia responder o chamado de Deus. Ia buscar a vida de sacerdote diocesano e ia viver minha vida perfeita, lindo, maravilhoso. Acontece que também não estava 100% decidido. Eu não sentia firmeza total nessa decisão. Então, rezando, meditando muito e pedindo ajuda aos padres, ao meu vigário na paróquia, ele me indicou o instituto. Me convidou a conhecer um pouquinho mais, a pesquisar sobre. Justo no dia tinha chegado um padre em Belém. Eu conversei com ele, conheci, mas foi um choque muito grande, porque ele me falou da realidade missionária, né? Falou, não, nós somos missionários, vamos onde ninguém quer ir, em lugares mais difíceis, somos religiosos, pobres. Então foi um choque muito grande, né? Eu que não queria ser pobre, quem dirá pobre e missionário, ficar longe? Não, de jeito nenhum. Eu queria ficar na minha cidade, na minha casa, com as minhas coisas, ter todo o meu conforto. Então eu já pensei, tá, muito legal eles, mas não me agrada. Até que rezando, né, eu tive o que eu agora percebo, que é essa consolação sem causa. Quando Deus passa, e só por estar ali, gera uma consolação que a gente não tem como duvidar que é algo inspirado por Ele. E foi justamente me direcionando para cá, para o Instituto. Então eu, rezando o terço, meditando ali a vida sacerdotal, senti esse chamado muito grande, muito vivo, para pelo menos conhecer o Instituto. Daí conheci o site, conheci mais o canal no YouTube e fui pesquisando mais, conhecendo mais e, de fato, venci dessa primeira barreira de tenho que dar mais, me apaixonei pela vida aqui, vi que, de fato, é isso que Deus quer para mim. E realmente não adianta buscar essa vida idealizada, porque eu procurava algo que não existia, que era um cristianismo sem cruz. Então, querendo fazer sempre os meus gostos. Até que Deus, de fato, com um chamado mais claro, com uma sacudida, veio me chamar de novo. Não é a vida laical que você tem que ter, né? A vida sacerdotal. Não, tem que ser mais radical. Então, cada vez me chamando a mais, eu sempre querendo reter para mim, não, aqui tá bom, aqui já basta. Mas, graças a Deus, não teve jeito. Ele foi me chamando a mais. Assim que, depois, contatei o sacerdote responsável pelo vocacional, aqui da nossa casa, o noviciado, e fui conversando com ele, fazendo o processo de discernimento, de conhecimento no Instituto. E bom,
como muitos que estão aqui, como o caso de muitos podem estar vendo também, tive que vencer sim algumas dificuldades no âmbito familiar. Então, certas incompreensões do chamado de Deus, da radicalidade que esse chamado tem, da urgência que esse chamado tem. Então, realmente, eu estava com planos para iniciar a universidade, de fato estava matriculado já, mas quando discerni o chamado, falei, não posso esperar. A vida religiosa é algo muito sério, não tenho que responder agora. Mas nem sempre a família vai compreender com essa profundidade que a pessoa chamada tem. Ela sabe que é urgente, não se pode deixar Deus esperando. Ela sabe que é radical, tem que deixar tudo. Tem que deixar tudo para receber tudo aqui. Então que sim, com devido discernimento, com devida oração, devida entrega, tive que enfrentar, de fato ser resistente, porque no fim das contas convém obedecer antes a Deus. Mas, graças a Deus, entregando na providência, deu tudo certo. Meus familiares hoje em dia são muito mais tranquilos. E bom, depois de mais ou menos um ano de discernimento, pude finalmente chegar a São Paulo e ter esse primeiro contato mais real com a vida no Instituto, que é de fato um cristianismo real, porque é o que eu preciso e não o que eu quero. É o que Deus escolheu para mim e não o que eu busquei. Nesse sentido, finalizo dando esse mesmo conselho. Primeiramente, sejam muito generosos para com Deus. Não se prendam às próprias expectativas, às próprias vontades, mas deixem Deus guiar vocês. Afinal de contas, os pensamentos dele estão muito acima dos nossos. Assim que o que nós queremos nem sempre é o melhor para a gente.